Faz muito tempo que a gente não para falar um pouquinho da fachada da casa do arquiteto. Então eu trouxe vocês hoje aqui nesse episódio para falar um pouco sobre paginação de pintura através dos volumes que estão acontecendo aqui na fachada da casa. Paginação de pintura é um assunto muito interessante, por quê? Porque a gente sempre tem que pensar em compreender os volumes da casa enquanto volumes e não enquanto faces. Quando a gente pensa nas cores da fachada, essas cores elas têm que fazer com que a gente destaque essa ideia de volumetria e não somente uma parede da casa, porque assim a gente ressalta essa ideia de volumetria. É sempre importante lembrar que quando a gente fala de pintura, a gente também tem que levar em consideração o contraste com os outros elementos que vão compor a fachada, como por exemplo, na casa do arquiteto, as pedras que estão na fachada. As próprias pedras, se a gente parar para enxergar nessa empena, que é essa parede que está aqui do lado do beiral, a pedra ela foi instalada tanto na face frontal, que é essa face mais estreita, quanto nas faces da lateral interna e da lateral externa. Então a gente tem a ideia do volume. Com a pintura não é diferente. Vocês podem perceber que os beirais eles já estão bastante ressaltados com a pintura preta. E uma coisa interessante de falar sobre os beirais pretos é que a gente já está com os rufos instalados, os rufos e as pingadeiras metálicas. Os rufos eles podem ser também pintados tanto de branco quanto de preto. E a minha dica aqui é, onde a gente tem pintura preta, escura, a gente pode usar o rufo pintado de preto. E onde a gente tem a pintura mais clara, como no caso dos outros tons que a gente usou aqui em casa, que é a pintura cinza médio e a pintura cinza claro, a gente usou a pingadeira, o rufo branco. Nesse ângulo, é um ângulo estratégico para que vocês compreendam os volumes da casa. A gente pode começar falando, por exemplo, sobre um volume que está bem discreto lá em cima. É um volume que é a caixa d'água. Já reparem que a caixa d'água está pintada de preto e ela tem duas faces aparecendo e as duas faces estão com a mesma cor. Isso significa que para a ideia de volume que a gente quer criar, a gente vai pintar as 4 paredes da caixa d'água até onde ela for. No caso do quintal, uma das paredes da caixa d'água ela vai descer até o piso, ela foi pintada de preto também. A porta de entrada ela foi pintada com o cinza claro. Por quê? Para destacar a própria esquadria que vai vir a ser instalada aqui, que é uma porta de aço cortem. O aço cortem, ele imita um aço enferrujado, mais na cor do marrom. Então essa porta ela vai ficar bastante destacada se a gente usa uma cor clara na parede. Por isso que o volume da porta de entrada é um volume com cinza claro. Vocês estão reparando aqui que a gente tem um volume que está do lado da cor clara da porta de entrada e dos beirais escuros. Esse volume é o volume que está com o cinza médio. Então, basicamente, nessa fachada foram usados 3 tons de pintura: o cinza claro, cinza médio e o preto para os beirais. Esse volume de cinza médio é o único que está ainda pintado só com uma face, porque a pintura ainda não acabou. Então, nessa lateral que está inteira branca, que dá para ver que está com cavalete, que está com escada, ela ainda vai ser pintada com a mesma cor que está aqui na frente, que é o cinza médio. Entre essa parede de cinza médio e a parede do fundo ali, que já está pintada com cinza médio, também tem um recuo. Esse recuo é o jardim de inverno da escada, que quando a gente entra aqui na minha casa, subiu a escada, tem o jardim de inverno. A cor dessa parede do jardim de inverno vai ser diferente, mas sempre pensando na ideia dos volumes. Então esses 2 volumes, frontal e o volume dos fundos, eles foram pintados com a mesma cor. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, que foi para falar sobre um assunto muito importante que é a pintura. Apesar de ter sido mais curto, compreendam sempre a paginação de pintura da casa de vocês como volumes e não como face. Até o próximo episódio.